O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante, queridos irmãos e irmãs? Você pode, feche os teus olhos, silencie o máximo que você puder, esqueça a pessoa que está do seu lado, apenas você e Jesus. Feche os teus olhos para ficar apenas você e Jesus. Quando nós fechamos nossos olhos físicos, nós abrimos nossos olhos da alma. Podemos olhar então com os olhos da fé. Peça para que Jesus fale ao teu coração, para que Jesus diga uma palavra de conforto, uma palavra necessária para você no dia de hoje. Mas peça com verdade, como alguém que confia naquilo que está pedindo. Fala: Senhor, fale ao meu coração. Preciso de uma palavra que me dê um direcionamento, que me levante. Faça dessa música a tua oração. Tudo que Deus prometeu, eu sei Ele cumprirá. Eu sei Ele não falhará. Eu sei Ele não falhará. Deus sonda o teu coração. Deus sonda o teu coração. E sabe do que já sonhou. E sabe do que já sonhou. E sabe de tudo que é teu. E sabe de tudo que é teu. Você que sabe, cante. Se a espera dói, se a espera dói, e só a desilusão, e só a desilusão, se não acredita mais, se não acredita mais, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, pois nunca vi um justo só, pois nunca vi um justo só, e abrace a esperança, abrace a esperança, cante com todo o teu coração. Tudo que é teu, tudo que é teu está no coração de Deus. está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, não deixe de sonhar. basta enfim acreditar. Basta enfim acreditar. Mais uma vez, tudo que é teu, tudo que é teu está no coração de Deus. está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, não deixe de sonhar. basta enfim acreditar. Basta enfim acreditar. Não deixe de sonhar, não deixe de sonhar. não deixe de sonhar, não deixe de sonhar. Cante mais uma vez, só tua voz. Tudo que é teu, Tudo que é teu está no coração de Deus. está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, Não deixe de sonhar. basta enfim acreditar. Basta enfim
as nossas vozes, tudo que é teu. Tudo que é teu Está no coração de Deus. está no coração de Deus. Não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. Basta enfim acreditar. Basta enfim acreditar. Amém? Todos acordados, sim ou não? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: deixa Jesus falar o teu coração nessa noite. Vamos falar como quem acredita que vai deixar mesmo. Deixa Jesus falar no teu coração nessa noite. Será que você tem um coração aberto para aquilo que Jesus tem para te dizer hoje, sim ou não? Independente do que seja, sim ou não? A hora que você olha para minha cara e fala assim: ai, Padre, misericórdia, né? Quando o Senhor fala assim, lá vem, né? Não, mas veja, nós chegamos nesse último dia da campanha pedindo a intercessão de Nossa Senhora com uma liturgia muito providencial para nós, porque a liturgia de hoje fala de uma das virtudes pela qual, na minha opinião, se distingue um cristão de uma outra pessoa que não acredita em Deus, que é a virtude da esperança. Bata no teu peito e diga assim: Senhor Jesus, eu te peço desde agora a virtude da esperança sobre o meu coração e sobre a minha vida. E por que é que a virtude da esperança é uma virtude pela qual, na minha opinião, se distingue o cristão de uma pessoa que não tem fé? É muito simples. Todo mundo aqui já foi a algum velório na vida, sim ou não? Basta você ir a um velório para você identificar isso. Você sabe, olhando num velório, distinguir aqueles que têm fé na ressurreição de Jesus e aqueles que não têm fé e que pensam que a vida termina ali. Eu me lembro como se fosse hoje, um tempo atrás, aonde eu fui num velório fazer uma exéquia. Eu me lembro que era mãe de uma conhecida minha que havia falecido, e neste velório estava ela, que era cristã, uma jovem de caminhada, uma jovem de fé, e do lado dela o irmão. Ambos estavam na sala ali do velório, e era muito discrepante a diferença. De um lado, o irmão dela, com um choro desesperado, gritava como que de soluçar, chorando ante o caixão, porque certamente não soube aproveitar ali talvez o tempo em que tinha com a mãe, ou então na cabeça dele, por simples razão de fé, para ele tudo tinha acabado ali. O tempo que ele havia perdido com a mãe, não tinha como voltar atrás. O tempo de talvez dizer eu te amo, me perdoe, ou coisas nesse sentido, não haveria mais, porque a mãe dele estava dentro de um caixão. Para aqueles que não têm fé e não têm esperança, a morte é uma realidade realmente desesperadora. Morreu, acabou. Mas era muito diferente a postura da moça, que era cristã. Ela chorava sim, chorava com saudade e com toda a razão de chorar, porque também Jesus, quando perdeu um ente querido, o seu amigo Lázaro, a palavra de Deus diz que Jesus chorou. Mas o choro dela era muito diferente. Era um choro contido de alguém que sentia sim saudade, que ia sentir falta sim, porque era mãe. Não é porque nós somos cristãos que nós somos uma pedra de gelo, amém? Amém ou misericórdia? Não é porque nós somos cristãos que nós somos uma pedra de gelo. Mas aquela moça era nutrida por uma realidade chamada esperança. Ali parecia acabado, aos olhos humanos parecia o fim, mas ela acreditava que havia algo maior, algo para além da morte, algo para além de uma realidade muito trágica. Eu quero começar esta homilia, antes de falar de esperança, te perguntando, meu irmão, qual que é a realidade trágica que você vive agora? E talvez você olhe para mim e fale: padre, não existe nenhuma realidade trágica, a minha vida está muito bem, obrigado, está certo. Mas qual que é o sofrimento que você tem passado hoje? Porque talvez nós olhamos e pensamos assim: padre, tragédia é alguém que, sei lá, que não tem o que comer, alguém que está numa situação de praticamente morrer. Tragédia é alguém que perdeu todo mundo e não tem ninguém. Mas existem pequenas tragédias na nossa vida, pequenos sofrimentos que, com o passar do tempo, se não ressignificados, podem se tornar sim tragédias. Eu te faço uma pergunta hoje: qual que é a pior dor do mundo? Pergunta a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: qual que é a pior dor do mundo? Eu vou contar até 3. No 3, sem combinar,
vocês vão dizer qual que é a pior dor do mundo. Amém? Detalhe, todos vamos ter que dizer em voz alta. Amém? Qual que é a pior dor do mundo? 1, 2, 3 e... Não, espera aí, vou tentar de novo. Qual que é a pior dor do mundo? 1, 2, 3 e... E por que isso acontece? Porque a pior dor do mundo é a dor que você está passando. Simples assim. Quem aqui já teve dor de barriga, levante a mão. Misericórdia, Jesus amado. E tem umas dor de barriga que dá assim, ó, aqui, aquela coisa, né? Nossa, você começa a suar assim, você fala, Jesus amado, estou no meio do meu trabalho, aquilo que eu vou fazer, meu Pai do céu, né? E eu... Oi, Jesus, lá vou eu me expor, né? Eu sou uma pessoa tímida, gente. Eu só uso banheiro em casa. É uma dificuldade seríssima de usar fora de casa, né? E de vez em quando dá aquela dor de barriga desesperadora, você fica, meu Deus do céu. Eu tenho uma história boa para contar da vez que eu tive que usar o banheiro no aeroporto, no avião. Mas eu não vou contar não, deixa isso para uma próxima. Mas naquele momento que você está vencendo aquela dor de barriga, você diz o quê? Meu Deus do céu, a pior dor do mundo é dor de barriga. Até o dia que você experimenta uma dor de ouvido. Aí você experimenta aquela dor de ouvido, você começa a tocar o teu ouvido e fala, misericórdia, dói só de encostar. E aí é o momento onde qualquer pessoa que passa na tua frente chega, e aí, como é que você tá? Aí você fala, ai não, meu ouvido não. A pessoa chega do seu lado, chega gritando, né? E aquele dia você diz o que? A pior dor do mundo é a dor de... Até o dia que você experimenta a dor de dente. Você vai no dentista, cadê a Cauane? A Cauane tá lá no fundo ou não? Tá lá no fundo, lá nossa dentista. A Cauane não é assim, viu gente? Podem ir na Cauane que vale a pena. Mas quando você não vai no dentista bom, ele começa com a maquininha. Tem gente que já até fez assim pra mim. Mas calma, que vai tocar no dente. Nossa Senhora Aparecida, né? Já fala, Jesus amado, a pior dor do mundo é a dor de dente. Porque a pior dor do mundo de verdade é a dor que nós estamos passando. E qual que é a dor que você tem passado nesse momento? A dor da dificuldade de perdoar alguém? A dor de um ressentimento que está dentro do teu coração? A dor de querer que alguma pessoa da tua casa estivesse aqui nessa igreja no dia de hoje e ela ainda não está? A dor de ver um matrimônio restaurado que Deus um dia te prometeu e você olha para frente e parece que você não enxerga perspectiva de melhora no teu matrimônio. Fala, padre, parece que está indo de mal a pior. Qual que é a pior dor que você tem enfrentado? E eu faço outra pergunta, o que é que nós fazemos quando nós experimentamos a pior dor que nós podemos enfrentar? A primeira leitura de hoje de Atos dos Apóstolos nos conta um momento onde Paulo e Silas estão enfrentando a perseguição à comunidade primitiva. Pensem assim, os apóstolos experimentaram o poder do Espírito Santo, experimentaram o poder da ressurreição de Jesus e começaram a anunciar a salvação de Jesus, o Cristo que aquelas pessoas haviam pregado numa cruz, estava vivo e ressuscitado e continuava agindo no meio do seu povo. O que aconteceu? Começaram a ser perseguidos. E na primeira leitura de hoje, em Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas são açoitados com varas, depois de terem as suas vestes rasgadas e colocados numa prisão e amarrados pelos pés. Eu faço uma pergunta: aquilo era um sofrimento de verdade, sim ou não? Gente, pelado, açoitado e preso, jogado em uma cela. Eu faço uma pergunta: o que é que eu e você faríamos se nós estivéssemos na condição de Paulo e Silas? Eu vou dizer o que eu faria, né? Eu me confessei hoje para o padre mesmo, fazer minha confissão pública hoje para vocês aqui. Eu, de verdade, eu acho que se eu tivesse numa condição como aquela, eu ia falar, Jesus, você está de sacanagem. Eu estou aqui anunciando o teu nome para todo mundo e eu começo a ser perseguido, eu estou pelado, apanhei e ainda fico preso por causa do teu nome. O Senhor se vira. O Senhor se vira. Olha para o povo de Israel, teve fome no deserto, o Senhor deu pão, teve sede, bateu na rocha, saiu água. Cansaram do pão, o Senhor fez chover ave do céu para eles comerem. E eu aqui nesse estado, Jesus, dá um jeito aí. Mas o que é que Paulo e Silas fizeram? A palavra do Senhor nos diz que quando era aproximadamente meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 16, versículo 25. Sabe o que significa meia-noite? A noite na Bíblia não é simplesmente a noite física.
A noite na Bíblia significa sofrimento, é o lugar da escuridão, é o lugar onde você não vê nada, é o lugar onde você tem medo. E a meia-noite é o momento mais escuro da noite. Paulo e Silas, no meio da solidão, do sofrimento e do momento mais profundo de solidão e de sofrimento, quando eles tinham todas as razões legítimas para reclamar e para murmurar sobre o sofrimento que eles estavam passando, eles começaram a rezar e a louvar a Deus com cânticos. Eu fico imaginando a cena, os caras presos, pelado, imaginando lá, né? Hoje é tempo de louvar a Deus, né? Vem, 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 Espírito Santo. Começaram a cantar e a rezar, e naquele momento louvavam em voz alta, no meio do sofrimento. Eu faço uma pergunta: qual que é a razão que aqueles homens tinham para louvar? O que motivava o coração de dois homens naquela situação terrível a louvar a Deus? Uma única coisa, que eu disse no começo dessa homilia: a esperança. E o que é a esperança cristã que fez aquela jovem que eu falei não chorar desesperadamente diante do túmulo? Que fez Paulo e Silas permanecerem em pé no ápice do sofrimento, louvando a Deus ainda que estivessem em uma situação de humilhação? O que é essa esperança? Essa esperança, filhos, não é um otimismo ingênuo de que as coisas vão melhorar. Sabe quando você vai se aconselhar com uma pessoa, a pessoa não tem o que dizer? Ela olha para você e fala assim: não, fica tranquilo, vai ficar tudo bem, fica tranquilo porque vai passar. Desculpa dizer uma coisa para vocês, mas pode ser que as coisas não fiquem tudo bem. Aí você olha para mim e fala: padre, que absurdo, você está falando de esperança pregando desespero? Não, eu estou pregando a verdade, porque eu não posso te enganar. E se você tiver que enfrentar uma batalha pela salvação do teu matrimônio até o último segundo da tua vida ou da vida do teu esposo, parece que a frase vai ficar tudo bem não é tão otimista assim, não é? E se talvez a enfermidade que você esteja passando, nosso Senhor não queira te curar agora, porque é para a glorificação de Deus e para a salvação e purificação da tua alma, parece que a frase tudo vai ficar bem não é tão verdadeira assim. O que é que nutria o coração desses apóstolos? É a esperança de que um Deus que foi pregado na cruz foi capaz de vencer a pior tragédia da humanidade, chamada morte. Era a certeza de que o Deus que venceu a morte e ressuscitou Jesus Cristo é capaz de solucionar todo e qualquer problema. Deixa eu te contar uma novidade. Paulo e Silas não começaram a louvar na prisão para que eles fossem soltos não, viu? Porque talvez é muito fácil para nós, padre, quer dizer então que eu estou passando por uma batalha, eu começo a louvar o Senhor e a minha batalha desaparece? Muitas vezes não. E é interessante nós olharmos para Paulo e Silas, porque quando eles começam a louvar, entoar louvores a Deus e a rezar, as cadeias começam a se romper e de repente eles estavam livres, poderiam ir embora. Mas acontece que o carcereiro que estava dormindo naquele momento, ele acorda desesperado, porque as cadeias se abriram, e ele começa a pensar: meu Deus, os prisioneiros fugiram, e ele saca a espada para poder se matar, porque seria melhor ele se matar do que ele contar para as autoridades que aqueles homens tinham fugido. Então Paulo e Silas diz assim: para, nós não fugimos, nós estamos aqui. Para pensar, se aqueles homens estivessem rezando para fugir, qual é a primeira coisa que eles teriam feito? Fugido. Mas eles ficaram parados naquele lugar. Eu faço uma pergunta para vocês: por que é então que Deus permitiu que Paulo e Silas fossem presos? Por que é que Deus permitiu que talvez naquele momento de louvor as correntes se abrissem e Paulo e Silas tivessem a possibilidade de sair e não os fizeram? Porque talvez aquele sofrimento de Paulo e Silas teria uma única finalidade: servir para a conversão daquele homem. Porque no momento em que ele vê Paulo e Silas parado dentro da prisão, mesmo com a prisão aberta, aquele homem cai aos pés de Paulo e Silas e diz assim: o que eu posso fazer para eu poder me converter à vossa fé, ao vosso Senhor? O sofrimento de Paulo e Silas não era simplesmente para eles sofrerem porque Deus era indiferente a eles, não. O sofrimento de Paulo e Silas tinha uma finalidade maior do que o próprio sofrimento. Naquele momento o sofrimento de Paulo e Silas serviu para que aquele homem e a sua casa fosse convertida ao Senhor. Eu faço uma pergunta: será que você tem batalhado pela alma de alguém?
Quem aqui luta ou reza pela conversão de alguém? Levante a mão. Nossa, eu vou levantar até o pé. Porque eu tenho gente que eu rezo todos os dias pela conversão, não está escrito no gibi. Pode baixar a mão. Nossa, só quem pode ter essa sensação é alguém que já chorou pela conversão de uma alma. Mas eu te faço uma pergunta: quanto que você está disposto a pagar para que essa alma vá para Jesus? Quanto você está disposto a sofrer por isso? E se o teu sofrimento de alguma forma servir para a conversão dessa pessoa, para que essa pessoa vá a Cristo? Mas o que é que nós fazemos? Quando nós somos presos, somos flagelados, ou as nossas vestes são rasgadas, nós começamos a murmurar para cá: nossa, porque essa vida é muito difícil, nossa, porque o Senhor não está me vendo, nossa, porque eu rezo e não acontece, nossa, mas porque eu peço a libertação da minha casa e da minha família, e quanto mais eu rezo, mais sofrimento me aparece, e eu peço para Deus paciência, eu estou me tornando alguém cada vez mais impaciente, porque mais dificuldade, quanto mais eu estou indo para a igreja, pior fica. Eu acho que eu vou parar de ir, porque eu faço campanha de cerco de Jericó e nada, eu faço mergulho de Naamã e nada, eu faço campanha pisa na cabeça da serpente e nada, faço campanha de São Bento e nada. Ei, quando é que você vai entender que o Senhor que está permitindo esse sofrimento na tua vida, está permitindo por uma causa maior do que o sofrimento? Quando é que você vai entender que este sofrimento não é para a tua destruição, mas serve para a glória de Deus na tua vida? Porque Deus só permitirá um sofrimento sobre a tua vida, como permitiu na vida de Paulo e de Silas, se for por uma causa maior. Mas sabe o que falta em você? Sabe o que falta em mim? Esperança. Falta nós acreditarmos que o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos tem o poder de nos salvar da nossa condição de tragédia, tem o poder de tirar você, filho, filha, dessa situação que você está. Mas para isso é necessário que Ele manifeste a glória dEle. Padre, em quanto tempo? No tempo dEle, filho, no tempo em que o Senhor quiser, para que isso sirva para a nossa salvação. Mas a nós cabe a esperança. É interessante porque quando aquele carcereiro pergunta para Paulo e Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas respondem para ele: crê e será salvo tu e tua família. Olha para quem está do seu lado e diga assim: crê e será salvo tu e tua família. Qual que é a única coisa que você precisa fazer? Eu vou perguntar de novo: qual que é a única coisa que você precisa fazer? Eu vou perguntar de novo: qual que é a única coisa que você precisa fazer? Eu te faço uma pergunta: crer em quê? Crer nas palavras de Jesus, crer que o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos tem sim solução para o teu problema, pode sim reverter a tua situação. A pregação do padre hoje não é uma pregação pessimista que diz: olha, até o fim da tua vida você tem mesmo que sofrer. Não, a pregação do padre é uma pregação que deve ser de esperança. Ancora o teu coração nessa esperança. O Deus que ressuscitou a Jesus pode fazer todas as coisas, pode nos livrar de todos os perigos e de todos os males. Padre, e o mal que eu estou passando, filho, se você está passando por ele, é porque com certeza absoluta, existe um bem maior que Deus vai tirar disso. Mas eu não vejo exatamente, porque agora não é necessário ver, agora é necessário crer. Crê e será salvo tu e a tua família. O Senhor não disse vê e será salvo tu e tua família. Crê e seja salvo tu e tua família. Crê, e a fé é a certeza a respeito das coisas que não se veem, diz a palavra de Deus em Hebreus, das coisas que não se veem. Por isso é necessário, filho, filha, que hoje nós nutramos o nosso coração de uma esperança, e de uma verdadeira esperança. Repito, não é um otimismo ingênuo de achar que as coisas vão melhorar do dia para a noite porque eu estou rezando. Não, é a certeza de que Jesus tem poder de resolver todas as situações. Se vocês prestaram atenção na liturgia de hoje, sim ou não? Prestaram atenção, sim ou não? Prestaram atenção no que está escrito no Salmo de hoje? A gente presta só atenção no Evangelho e olhe lá ainda, né? Mas o Salmo de hoje, um dos primeiros versículos, o salmista reza assim: ó Senhor, de coração eu vos dou graças. O que significa dar graças? Agradecer, bendizer a Deus, louvar a Deus. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios.
Olha que oração mais linda. Ele não está dizendo: Senhor, eu vos dou graças porque o meu milagre chegou. Senhor, eu vos dou graças porque eu sei que, sei lá, aquilo que eu pedi vai ser alcançado. Não. Eu vos dou graças, Senhor, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Isso é confiança. Isso é esperança. Senhor, eu estou ainda na homilia, o Santíssimo nem passou, eu nem sei se o Senhor vai realizar o meu milagre ou não, mas eu vos dou graças porque eu sei que o Senhor escuta as palavras dos meus lábios. Isso é uma oração confiante. Senhor, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que a minha fé seja pequena, eu vos agradeço porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. E talvez você olhe para tudo isso e fale assim: Padre, ótimo, nós estamos na última campanha pedindo intercessão de Nossa Senhora. O que Nossa Senhora tem a ver com tudo isso? O que nós rezamos na oração Salve Rainha? Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, para? Vida, doçura e o quê? Nossa Senhora é aquela que é a nossa esperança. Por quê? Porque ela em primeiro lugar foi aquela que teve esperança. Quando os discípulos vão desesperados para o túmulo, porque ficaram sabendo que o corpo do Senhor tinha sido roubado, quem que vai? Uma galera, Pedro, João, Maria Madalena. Se ouve mencionar o nome de Maria, sim ou não? Não, sabe por quê? Porque ela tinha esperança nas palavras de Jesus. Jesus disse que ele iria sofrer, que ele ia ser morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. O nome disso é esperança. Eu nem preciso ir, porque eu sei que aquilo que ele falou aconteceu. Eu nem preciso ir porque ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Eu acredito nisso. No cenáculo os apóstolos receberam o Espírito Santo e estavam reunidos com quem? Com a Virgem Maria. Por que ela estava lá? Porque Jesus havia prometido: permanecei aqui e vós recebereis o Espírito Santo. Porque Nossa Senhora sabia, era uma mulher de esperança, e ela é também a nossa esperança à medida que nós olhamos para ela e queremos ter a esperança dela em Jesus, acreditar nas palavras de Jesus como ela acreditou, porque a palavra diz sobre Nossa Senhora que ela guardava no seu coração todas as palavras e os fatos. Ah, como seria diferente a nossa fé se nós guardássemos em nosso coração aquilo que é pregado, as nossas experiências de fé com Jesus. Mas nós somos um povo de memória curta. Bate na tua cabeça e diga assim: ô memória curta. Não, você vai bater na tua cabeça e você vai dizer, fala: ô memória curta. Sim, porque nós somos um povo que esquecemos daquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Mas é necessário nós voltarmos e termos esperança em nosso coração. Esperança de que o Senhor pode tirar de todo mal um bem. Eu encerro essa homilia agora de verdade, mencionando as palavras de Jesus no Evangelho de hoje. Jesus começa o Evangelho de hoje dizendo para os seus discípulos uma ótima notícia: olha, chegou o meu momento e eu vou para o Pai. Espera aí, como assim uma ótima notícia? Aquele que era a esperança daqueles discípulos está chegando para ele dizendo assim: olha, estou indo embora, tchau, fiquem com Deus, né? Por que isso se torna uma boa notícia? Jesus disse: olha, porque eu disse essas palavras, o vosso coração começou a ficar triste, mas não fiquem tristes, porque é bom para vós que eu vá. Faço uma pergunta: era bom para os discípulos que Jesus se distanciasse deles, sim ou não? Vou perguntar de novo. Gente, cuidado com a resposta. Era bom para os discípulos que Jesus se distanciasse deles, sim ou não? É evidente que não. Quem que ficaria distante de Jesus ficaria feliz? Por que Jesus então está dizendo: é bom para vós que eu vá? Ele justifica: porque se eu não for, eu não enviarei de junto do Pai outro defensor. A palavra do grego é Paráclito, aquele que caminha ao seu lado, o Espírito Santo. É bom para você que eu me distancie de você, é bom para você que essa distância cause um sofrimento, porque algo maior virá desse sofrimento. Consegue entender a razão pela qual Jesus permite que você sofre? É bom para você que você sofra, porque se esse sofrimento não estivesse acontecendo na tua vida, eu não enviaria o defensor, o Espírito Santo, para caminhar do teu lado. Eu encerro essa homilia com a nossa única esperança: se Jesus está permitindo um sofrimento na nossa vida, é porque algo melhor
Deus tem preparado para mim e para você. Olha para quem está do seu lado e diga assim: conserve a esperança no teu coração, meu irmão. Fala assim, sem desanimar. Amém? Vai ficando em pé. Vamos cantar mais uma vez esse refrão, nessa certeza de que tudo que é nosso está no coração de Deus, e que nós podemos sonhar na certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Erga os seus braços e cante com todo o teu coração ao Senhor. Tudo que é teu, cante. Tudo que é teu Está no coração de Deus. está no coração de Deus. Não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. Basta enfim acreditar. Basta enfim Pode ser mais forte, vamos juntos. Tudo que é teu, canta forte, canta. Tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar. Basta enfim. Para terminar, só as nossas vozes. Tudo que é teu, cante.